Seja muito bem-vindo a mais um Autoimunidade em Foco. Meu nome é Thales Paé, eu sou nutricionista integrativa e aqui neste canal, nessa rede social, nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem algum problema autoimune a silenciar em até 100% seus sintomas de forma definitiva e sem medicamento e sem remédio. E o tema da live de hoje é: não cometa esses erros se você quer controlar a sua autoimune. Então, seja muito bem-vindo, aqui é o seu lugar, feriadão, e você está aqui buscando aprendizado. E o meu objetivo aqui em falar sobre esse tema, sobre erros que você comete, é justamente te abrir os olhos, te ajudar a enxergar possíveis falhas, possíveis pontos cegos que você pode estar cometendo esses erros e que vão te atrapalhar na conquista do seu objetivo, que é silenciar, que é controlar a sua autoimune. Né? Pode estar te afastando de que você consiga sucesso neste seu objetivo. E esses detalhes pode ser detalhe ou não, mas eles podem não estar sendo enxergados por você hoje. Tá? Então, o meu objetivo é te ajudar a abrir os olhos para que você olhe para estes pontos cegos e que você consiga o alinhamento necessário para você atingir o seu resultado, tá? Quando a gente fala em objetivo, duas coisas podem acontecer com a pessoa que busca um objetivo. No caso aqui, o que a gente está falando sobre o objetivo de silenciar os sintomas da sua autoimune. O primeiro erro que a pessoa pode cometer quando ela tem um objetivo desses dois erros ficar esperando o momento certo para começar a agir, né? Então, nós estamos aqui a 45 dias do final do ano e pode ser que muitos de vocês que estão me vendo agora tenham, no final do ano anterior, no final do ano passado, se proposto ou prometido a mudar de vida, a mudar de hábitos. E pode ser que você tenha ficado esperando o momento certo. E na busca desse momento certo, que não existe, mais um ano termina, você não chegou lá, porque você ficou esperando o momento certo. E todas as vezes que a gente tem um objetivo e a gente traça um plano, a gente visualiza o que a gente quer, onde a gente quer chegar, normalmente a gente tende a visualizar um caminho em linha reta. E o objetivo lá no final, assim, dando tchau pra gente, falando, vem. Quando você chegar naquela linha, você conquistou o sucesso. Mas a questão é que a vida, o caminho da vida e dos objetivos não é uma linha reta em que você consegue visualizar o final. Neste meio do caminho, existem pedras, existem buracos, existem situações adversas. E que aí você, pode ser que na sua procrastinação, neste deixar para depois, você fique esperando esse momento certo de começar a colocar em ação, colocar em prática. Porque você quer que tudo aconteça conforme o planejado. Mas a vida não é assim. E se você fica esperando esse momento chegar, a verdade é que ele nunca chega. Né? A gente está chegando ao final do ano e aí você pode ser que você pense: ah, mas agora é muito ruim começar uma dieta. Está chegando o final do ano. Tem Natal, tem Ano Novo, tem panetone, tem festa. Ano que vem eu começo. E aí, o ano que vem chega, vai janeiro, e você, aquele que vem, não vem. Aí você fala, não, mas já tá chegando o carnaval, eu vou deixar para depois do carnaval. Depois do carnaval eu começo, porque no carnaval eu vou viajar, vou tirar férias, isso aqui. E aí depois do carnaval o que tem? 40 dias depois? Páscoa. E aí você fala, não, mas na Páscoa não dá.
A Páscoa não dá, eu gosto muito de chocolate, deixa quieto. Depois da Páscoa eu começo. Aí já é abril. Aí acontece uma coisa, você tem um aniversário, você tem uma viagem, você tem isso, você tem aquilo. Quando vê já é meio do ano. E quando vê já é final do ano. E quando vê o que era semana que vem, vira mês que vem. Quando vê o que era mês que vem, vira ano que vem. E esse que vem, na verdade, nunca vem. Porque você está sempre esperando o momento certo. E as chances são de que se você está esperando o momento certo, esse momento nunca chegue, porque ele não existe. Não existe momento certo. Não existe momento certo. Se você tem uma decisão, a hora é agora. Porque só vontade é sonho. Ah, eu tenho sonho de silenciar minha autoimune. Eu tenho sonho de deixar de tomar remédio. Eu tenho um sonho de voltar a ter qualidade de vida e fazer coisas que eu fazia antes e que hoje eu não faço por conta da autoimune. Isso é sonho. Sonho é só vontade, está no campo da imaginação. O objetivo é estou fazendo algo para mudar isso e para atingir esse sonho. Essa é a grande verdade. Então, quando uma pessoa busca um objetivo, ela pode cometer esse erro, ficar esperando o momento certo. O segundo é ela começa, ela coloca em prática, mas aí no meio do caminho ela se desvia dessa rota, ela perde foco. Ela começa a caminhar para um outro lado. Então, meu objetivo aqui é te ajudar a entender que o momento certo não existe, a te ajudar a começar a agir. E se por acaso você se começar a desviar do percurso, que você realinhe a sua rota e volte para o que você está fazendo, volte para a sua meta. Então, o meu objetivo aqui é sempre te ajudar com soluções e não com problemas. Sempre quando eu falo aqui, é para te ajudar a enxergar para essas soluções. E a forma como você enxerga o que eu falo é muito mais uma questão de perspectiva. E a perspectiva é individual, ela é só sua. Então você pode enxergar de uma maneira X, Y ou Z. O que eu estou falando é a mesma coisa. A diferença é como você enxerga o que eu digo. A sua perspectiva. Porque todos os dias nas minhas redes sociais eu coloco vídeos. Todos os dias eu posto um vídeo curto. E alguns dias eu posto vídeos longos. Embaixo desses vídeos eu recebo comentários. E eu leio todos eles, todos, 100%. E aí existem dois tipos de pessoas. Aquelas que enxergam o que eu falo como um problema. E aí os comentários são: ah, mas então eu vou viver de capim. Ah, mas então tudo faz mal. Ah, mas então eu vou viver de vento. Essas são as pessoas que enxergam na informação um problema. E tem as pessoas que comentam: obrigada, Carlos, gratidão por mais essa informação. Mais uma coisa que eu não sabia e agora eu estou sabendo. Obrigada pela informação. Né? Tá vendo como é uma questão de perspectiva? A informação ela é a mesma. O que muda é quem recebe a informação e como essa pessoa recebe a informação. Perspectiva. Pode ser uma pessoa que enxerga a solução e a outra que enxerga um problema, que é a pessoa que reclama, que é a pessoa que faz mimimi. Então não seja um mimizento. Não seja um reclamão. E até o final desse vídeo, você vai entender o porquê de diversos aspectos, por que ser um reclamão e por que ser um mimizento não vai te chegar, não vai te ajudar a chegar em lugar nenhum, muito menos na sua remissão e no controle dos sintomas da sua autoimune, tá? E isso, gente, não ache que eu tô negligenciando o seu sofrimento, tá?
que eu estou brincando com o seu sofrimento. Ele existe, você sabe qual é. A questão é que o mimizento e o reclamão, eu respeito o seu sofrimento, mas a questão é que o mimizento e o reclamão, ele meio que tenta terceirizar a culpa pelas coisas que estão acontecendo com ele. Então ele coloca a culpa no médico, que não sabe a informação, no médico que não fez a prescrição que ele acha que é correta, no sistema de saúde, no governo, no marido, no filho, no patrão, sabe? Ah, eu não faço porque meu marido não me ajuda. Ah, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não faço porque eu tenho tempo, não tenho tempo, sabe? Como se quem faz fosse tudo bonito. Como se quem faz tivesse tempo sobrando, dinheiro sobrando, condições perfeitas para executar. E não. Mas o problema é que a pessoa que só reclama e que é mimizento, ela quer terceirizar a culpa. Então ela joga para o outro. Não, não é meu, não é culpa minha. Eu não consigo porque o resto do mundo está conspirando contra mim. E não, eu não estou fazendo nada para isso. Tá todo mundo contra mim. Eu não tenho condições de mudar porque tá todo mundo fazendo o contrário. Isso é bem complicado, tá? E tá tudo bem se o que eu te falei agora coube a você, tá? Tá tudo bem. Você não tem que sair desse vídeo, porque você pode mudar. A gente muda. Não tenha medo de errar. O erro, não tenha compromisso com o erro. Você pode mudar a forma como você pensa. E um dos objetivos que eu tô aqui todo dia falando é para te ajudar de mudar a forma como você pensa. De te ajudar a sentir a responsabilidade do poder do que você pode fazer por você. Tá? Uma coisa que eu tô sempre falando com os meus alunos, né? No projeto Remissão, a gente tem uma comunidade lá do Facebook para eles conversarem entre eles, para eles perguntarem para mim. Eu tô sempre falando, foca na solução, foca na solução. Não foca no problema. Porque problema o mundo tá cheio. Comunidade de autoimune, de pessoas reclamando que tá doente, que tá internado, que não conseguiu remédio, que não conseguiu aposentadoria por invalidez, enfim, uma série de coisas. Isso tá cheio. Então aqui é o lugar, eu falo, aqui é o lugar para vocês chegarem e saírem melhores, não piores. Porque essa energia contamina. Essa energia contamina. E ela não vai te ajudar a silenciar os sintomas da sua autoimune. Pelo contrário, vai te afastar disso. O ambiente, essa energia te contamina, positivamente ou negativamente. Então, o que eu falo aqui, o que eu vou falar hoje aqui é para te ajudar a corrigir a sua rota, te ajudar a enxergar erros que talvez sejam pequenos, mas que vão causar grande impacto na sua mudança. E o objetivo não é te deixar agoniado, não, é fazer você refletir para que você saia dessa zona de conforto, que na verdade é desconfortável. Zona de conforto desconfortável. Por que que ela é confortável? Por que que a zona de conforto é o conforto? Porque ela é o que você conhece. O que a gente conhece é confortável. Mas ela é desconfortável porque é ela que está fazendo você depender de remédio para viver. É ela que está fazendo, é essa zona de conforto que faz com que você continue com dor, continue com constrangimento, continue com sofrimento, continue perdendo qualidade de vida, sem sono, sem energia, sem bem-estar, sem perspectiva de futuro. Essa zona é desconforto desconfortável. Então, estou aqui para te dizer que é possível você sair dessa situação e desse pensamento nebuloso e negativo, mas que para isso você precisa agir. Eu sempre falo que para você conseguir o que você quer, isso passa por 3 estágios. O primeiro é você querer. A primeira coisa é você querer. Tem gente que não quer continuar como tá. O segundo é buscar informação.
E o terceiro é colocar em prática, partir para ação, executar essa informação, né? Muitas vezes a gente ouve que querer é poder. E isso, na minha forma de ver, está correto em partes. Porque se você só quer, se você só deseja, isso nada mais é que um sonho, né? Eu quero a remissão, eu quero viver sem dor. Claro que você quer isso, é óbvio. É óbvio que você quer isso. Mas só querer, só desejar, não vai fazer você ir para lugar nenhum. Vai ficar no campo do desejo, da vontade. Mas aí você tem essa vontade. Você quer sair dessa situação que você está. Chegou para você o momento do chega, do basta. E aí você começa a procurar informação. Aí você pega o seu celularzinho, bota lá no Instagram, no Google, e começa a procurar. Alimentação autoimune, sei que lá autoimune. Começa a buscar informação, uma informação do que você pode fazer para sair da situação, desse sintoma que você tem atualmente, da autoimune. Você está buscando por informação. E aí, pá, você digita, aperta o Enter e vem um mundo de informações para você. Um mundo de informações, um universo de informações, porque a gente está na internet. Vem 2 milhões de resultados de pesquisa para você. E provavelmente foi assim que eu apareci na sua vida, porque você buscou. E aí, às vezes, eu ouço das pessoas, né, Thales, foi Deus que colocou você no meu caminho. Me sinto grata por você pensar isso. Mas eu só apareci porque você foi atrás. Que você buscou e começou a aparecer informações similares ao que você digitou aí no seu celular. Você buscou a informação. Beleza, Thales. Eu quis, eu busquei informação e aí? O terceiro passo é partir para a ação, colocar em prática o que você está aprendendo, o que você está pesquisando. Porque só pesquisar, só ter conhecimento, só absorver informação, não muda a sua vida, se você não coloca em prática. Eu posso ter 1000 livros na minha estante, posso ter lido todos eles. Se eu não coloco em prática, se eu não transmito o que eu sei, de nada vale. Dr. Lair Ribeiro usa uma expressão, e eu peço perdão para os mais puritanos, mas ele usa a seguinte expressão. Ele chama isso de masturbação mental. Ele fala assim pra gente, para quem está buscando informação ali. Coloque em prática, faz para você, testa, 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 coloque em prática. Senão não adianta, você vai ser um baita pesquisador, um baita conhecedor técnico, mas não vai partir para ação. E aí não vale nada. Tá? Então, parta para ação. Então, o primeiro erro ao buscar o seu silenciamento dos sintomas da autoimune é você não colocar em prática, você ficar esperando o momento certo para começar a agir. Se você espera o momento certo, ele não existe. O momento é agora, a vida está acontecendo, ela está passando. Não fique esperando dar tudo certo, gente. Não fique esperando seu filho se formar, o neto nascer, o emprego vir, a vida se estabilizar, porque a vida não é linear. A vida é uma montanha russa. Ainda é. Então não espere, faça acontecer, faça o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer ainda melhor. Tá bom? Combinado? Começa a fazer. O segundo grande erro que a pessoa comete ao buscar silenciar o sintoma é pensar micro e não macro. Pensar micro e não macro. Esses dias uma aluna
do curso, a gente faz uma mentoria em alunos, né? E ela começou a perguntar um monte de coisa logo na primeira semana de aula. Um monte de coisa específico da patologia dela, que ela tinha ouvido falar que não podia comer tal alimento para coagulação sanguínea. Eu falei, calma, calma. Não se prenda a esse detalhe agora. Primeiro pensa macro, depois pensa micro. Tem um monte de coisas que você pode fazer e que numa escala de prioridades estão num degrau muito elevado de você começar a fazer do que o microzinho que você aprendeu que não tinha que fazer, que não tinha que comer, que não tinha que tomar. E esses dias, depois de várias semanas, ela falou: Tarles, obrigada. Você falou para eu não pensar micro, para eu pensar macro. E isso fez com que eu melhorasse. Isso fez com que os meus exames melhorassem. E eu entendo que vocês tenham essa percepção de pensar micro. Fica aqui comigo que você vai entender o que eu quero dizer com pensar micro. Porque vocês têm uma visão muito convencional, de medicina convencional da doença autoimune. Então, você está acostumado a ir no especialista Y, no reumato, no dermato, no oncologista, no dermatologista, no endocrinologista para tratar você como um pedacinho. E aquele pedacinho que você manifestou a sua autoimune. Aquele órgão ali que espanou, que deu problema. E aí você vai tratar com um especialista daquele pedacinho do seu corpo que espanou. Mas a origem do problema não está ali naquele pedacinho. Aquele pedacinho foi simplesmente onde a bomba explodiu, onde a corda arrebentou. Mas o problema está no todo, está no seu sistema. Então você precisa dar um passo para trás e olhar para o seu sistema, para o seu corpo, que deu condições para que essa doença se instalasse e se mantivesse. É importante você ir no seu especialista? Sim. Mas o mais importante é você entender que o nome da autoimune não importa. Porque esse nome é só um nome, é só onde a corda arrebentou, é só onde a bomba explodiu, naquele pedacinho em que você tem mais fragilidade no seu corpo, de acordo com a sua sensibilidade genética. Mas o problema não está ali, ele não é dali, ele é do todo. Então, quando você fica buscando por situações que te ajudem a controlar, a silenciar, né, controlar simplesmente um sintoma daquele pedacinho do seu corpo, você não vai ter sucesso. Ou você vai ter um sucesso que não é mantido. Porque você só está tratando aquele pedacinho. Né? Aquele pedacinho na sua tireoide, aquele pedacinho na raiz do seu cabelo, aquele pedacinho na sua pele, aquele pedacinho na sua articulação, mas não adianta. Não é dali que vem. Então, isso que eu falo, pense no macro e não no micro. Isso não quer dizer que você não possa fazer algo, tomar um suplemento ou ter uma conduta individualizada para a sua pele, para o seu cabelo, para a sua tireoide. Você pode. Mas isso é um passo mais à frente. Nós somos como se fosse uma cebola. Sabe uma cebola? A cebola, ela tem camadas. Se você quiser ir descascando ela, você vai ver que tem um monte de camada. E nós somos assim. Nós somos ser humanos e nós somos complexos. E é possível que você que está aqui, você já tenha buscado por informação, muita informação diversas vezes. E você vai vendo que cada vez mais que você busca por informação, mais você
ter informação e vai vendo que existe um universo de coisas novas que você não sabe e que você pode fazer pela sua saúde. E tá tudo bem, isso é bom. A questão é, primeiro, foca no macro, na parte de fora da cebola. Faz o mais importante, depois você vai entrando para os entremeios dessa cebola. Eu vou dar um exemplo. A pessoa ouve que é importante colocar um filtro de cloro no chuveiro para que ela não se contamine com cloro. A pessoa viu que é importante colocar um chipzinho atrás do celular para ela não se contaminar com poluição eletromagnética. Maravilha! Vai te ajudar? Vai. Mas isso está mais para o meio da cebola. Então a pessoa pensa nisso, mas nem tomar água direito ela toma. Nem o básico ela faz. Volta para o básico. Volta a fazer o básico. Quando o básico estiver bem feito, aí você começa a descascar essa cebola e fazer um pouco a mais. Então não vai adiantar um super, ultra, mega suplemento moderno que a blogueira, influencer digital falou que é super, suprassônico que você tem que tomar. Se você não toma nem água direito. E se você não foca em agir na causa e não só no sintoma da autoimune, tá? Então pensa macro e depois você vai esmiuçando, descascando essa cebola e melhorando cada vez mais o que você pode fazer por você mesmo. Um terceiro erro comum que as pessoas cometem ao tentar silenciar a autoimune é a falta de constância. O que é constância? É dar continuidade para o que você está fazendo. O resultado vem da constância do que você faz dia após dia, como rotina. O resultado vem da constância do que você faz dia após dia, do que é regra, não do que é exceção. E isso vale tanto para o bom quanto para o ruim, com o que você faz de bom com o que você faz de ruim. Então lembre-se disso, constância. Então um erro muito comum é a pessoa não ter constância no que ela faz. A pessoa você começa a mudar, você viu que é importante começar a comer certo, começar a comer salada, começar a tirar o glúten da sua alimentação, enfim. 1000 coisas que você aprendeu que é importante. E aí você começa a fazer, deu 2 semanas, 3 semanas, você fala assim, isso aqui não adianta, eu não senti diferença. Deixa quieto, isso aqui não faz diferença. 2, 3, 4 semanas na sua vida, você tem 40, 50 anos, o que você fez em 3 semanas é constante na sua vida? É rotina para você? Não é. Faz anos e anos e anos que você está viciado em comida, dependente de remédio. Não adianta, você não vai resolver a sua vida em 2 semanas, 3 semanas de alimentação limpa. Pode ser que muita coisa melhore nesse tempo, mas não vai resolver a sua vida. Tem uma frase que eu gosto. A remissão, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. O que é uma maratona? 40 quilômetros. É muito diferente correr 40 quilômetros de correr 100 metros. O queniano ali que corre uma maratona em, sei lá, 2 horas e meia, 2 horas, talvez tenha, ele é totalmente diferente fisicamente e o que ele precisa pensar do Usain Bolt, que corre 100 metros em menos de 10 segundos. Vocês entendem que é diferente? A remissão da autoimune não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso não quer dizer que quem corre 100 metros é mais fácil do que quem corre a maratona, mas são coisas diferentes. Então você passou uma vida num estilo que te trouxe para a doença.
Para você voltar a ter saúde, você precisa plantar para colher essa saúde. Você precisa ter constância no que você está fazendo. Os frutos que você colhe hoje, sejam eles bons frutos ou maus frutos, são reflexo de hábitos que você carregou por anos, que você fez no passado. Então, se você quer novos resultados, você precisa fazer novas escolhas e ter constância nessas novas escolhas para colher frutos posteriormente, os frutos que você planta hoje. Eu até trouxe um exemplo aqui que eu não sei se você sabe, mas o rabanete, ele fica, depois que você planta, em menos de 30 dias você colhe o rabanete, ele está pronto para você consumir. Já uma abóbora, ela vai estar pronta para o consumo em mais de 100 dias, 100, 120 dias. É 3, 4 vezes mais tempo para você comer o rabanete do que para você comer a abóbora. Quem planta a abóbora sabe que vai levar um tempinho a mais para colher essa abóbora e para comer essa abóbora. Então precisa ter consciência. Então, falta de paciência que você tem pode ser um reflexo da sua falta de confiança no que você está fazendo. Lembra? Não faça, não tente, não faça para ver se vai dar certo. Faça até dar certo. Quem faz até dar certo tem confiança no processo. Tem confiança no processo. Então, você precisa partir para a ação, você precisa acreditar e você precisa ter paciência para colher o que você está plantando. Então, muitas vezes, para atingir um objetivo, existe entre o estado que você está hoje e o estado desejado, o que você quer conquistar. Entre esses dois pontos existe um caminho. E pode ser que esse meio do caminho não necessariamente te traga satisfação, te traga prazer. Mas você sabe que esse trajeto, esse caminho é importante para chegar onde você está. Onde você deseja chegar. Pode ser que nesse meio do caminho você fique cansado, fadigado, que você emagreça, que você... Enfim, 1000 coisas. Mas você sabe que ele é importante. O destino final, para você chegar nesse destino final, existe um percurso. E você precisa confiar no trajeto que você está seguindo, ter paciência e acreditar que você vai chegar lá. Porque se você desiste, as chances são de que você não está acreditando. Para tudo tem um tempo. Né? Tem até um versículo bíblico. E independente de você acreditar nisso ou não, é bem interessante, porque ela tem um versículo que fala sobre o tempo, né? Então fala, tempo de chorar, existe o tempo para rir. Existe o tempo para espalhar pedras e o tempo de juntar as pedras. Existe o tempo de abraçar e existe o tempo de deixar de abraçar, de deixar ir. Existe o tempo de calar e o tempo de falar. Existe o tempo de semear e existe o tempo de colher. Então, para que você tenha constância no que você está fazendo, hoje você está plantando. E você precisa ter confiança do que vai vir com esse plantio. Que vai acreditar que você vai colher. Porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Exatamente, Fernanda, Eclesiastes. O tempo vai passar de qualquer jeito. Você escolhe como ele vai passar. A gente está quase finalizando o ano. Como você viveu esse ano? E o que você fez para silenciar a sua autoimune neste ano? Você fez alguma coisa além de só engolir a cápsula que te deram? O tempo passou. Você pode ter vivido plantando ou simplesmente usufruindo.
Ou você pode ter colhido já. Você plantou e colheu. Ou pode ser que você só tenha plantado, mas que você está esperando a colheita. Mas a terra é fértil. Você precisa adubar a terra. Você precisa regar a plantinha. Você precisa conversar com a plantinha, porque ela tem sentimento, para que você colha uma boa planta. Então, o tempo vai passar, gente. Quando essa frase ela é muito sensacional. O tempo vai passar de qualquer jeito. Você escolhe como. Um grande erro, e aqui esse erro que eu vou falar agora, ele envolve todos os outros, os anteriores, que é sobre cultivar pensamentos negativos. E eu quero que depois que você termine essa live, que você procure por um nome no YouTube, no Google. Masaru Emoto, pesquisa da água. Você vai colocar assim, japonês pesquisa da água. Vai aparecer esse carinha. Essa pesquisa, ela é bem interessante, esse experimento, né? Foi um experimento. Masaru Emoto foi um escritor, um fotógrafo japonês, que ele fez um experimento com a água para mostrar como as palavras, os pensamentos e qualquer tipo de energia e vibração pode influenciar na matéria. Matéria é tudo que a gente toca. E o que ele fez? Ele pegou 3 garrafas, escreveu num papelzinho, 3 papeizinhos diferentes. Um ele escreveu amor, em outro ele escreveu obrigado, e no outro ele escreveu eu te odeio. E ele pegou esse papelzinho, colocou na água, esperou um tempo lá, deu um tempo dessa energia da palavra agir sobre a molécula da água, congelou essa garrafinha de água e depois ele fotografou a molécula da água. E aí ele analisou a conformação química, né, a forma geométrica, melhor dizendo, daquela foto das 3 garrafas de água. A que estava escrito amor, a que estava escrito obrigado e a que estava escrito eu te odeio. As 2 águas que estavam escritas com palavras positivas, amor e obrigado, teve formatos geométricos delicados. Depois coloca lá para você ver a foto. É um cristal, uma forma geométrica. Você não precisa ser nada para entender que aquilo ali é uma forma geométrica perfeita. E na que recebeu o papelzinho escrito eu te odeio, apresentou uma forma geométrica indefinida. Não tinha sentido. Mais uma vez, você não precisa ser nada, nem ninguém para ver a diferença dessas 2 conformações geométricas. É nítido, você vai entender quando você colocar aí, tá? Depois você coloca. Experimento da água japonês Masaru Emoto. Pode colocar assim no Google que você vai conseguir achar, tá? E aí você vai ver a foto do experimento. Tá, mas aí você pode estar pensando, Carlos, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver você falar desse experimento do Masaru Emoto com a remissão da minha autoimune? O que tem a ver com a minha autoimune, eu deixar de tomar remédio, eu conseguir controlar os sintomas da autoimune com o que você está me falando? Porque lá na 2ª série, quando você estava na primeira, 2ª série, na sua primeira aula de ciências, você aprendeu que 70% do seu corpo é água. Você não aprendeu isso? Ninguém esquece essa lição. Então, se 70% disso aqui que você está vendo é água, imagine o poder dos sentimentos, pensamentos, emoções e das palavras que você diz sobre o seu corpo físico, carne, osso, tecido, sangue, tudo isso aqui. Então, tudo o que a gente é exposto, né, todas essas vibrações,
vão impactar nesse líquido que a gente tem no corpo, que faz parte de você, da sua física. Então, dependendo das emoções, sentimentos e palavras que você tem contato no seu dia, seja pelo meio externo, seja pelo meio interno, ou seja, você mesmo, vai impactar na conformação dessas moléculas de água no seu corpo, nas suas células. Os seus anticorpos, as suas células de defesa, que hoje, se você tem uma autoimune em atividade, essas células de defesa estão hiperreativas, ou seja, elas estão atacando as partes saudáveis do seu corpo, elas ouvem o que você pensa, o que você diz, o que você sente. Então, se você, assim como o experimento da água de Masaru Emoto, se você tem contato externo e interno de afirmações, de palavras, sentimentos e emoções positivas, é isso que você vai mandar para o seu corpo, para os seus anticorpos. Se for o contrário, emoções negativas, é isso que você vai mandar para o seu corpo. Essas, cara, parece muito loucura, né? Mas que para que você... E esse tema, gente, ele é muito amplo, tá? Eu tô só dando uma pincelada nisso para que você entenda a importância e você comece a buscar por isso e se policiar para agir nesse aspecto, tá? Porque esse tipo de vibração, a sua mente, os seus pensamentos, e você consegue fazer o que a gente chama de plasticidade cerebral. O seu cérebro produz novas conexões neurais. São informações de fato que você passa. Então, se você vibra, o que é essa? Depois você também pode colocar aí na internet. Escala das emoções. Anota aí. Escala das emoções. Vai aparecer um monte de gráfico para você. Emoção baixa e emoção elevada. Vibração elevada e vibração baixa. Se você vibra no medo, na vergonha, no ódio, na raiva, na reclamação, isso baixa a sua vibração. Então, se você vibra na dor, no medo, na raiva, no orgulho também. Você gera emoção de ódio, de humilhação, de culpa, de lamentação. E aí a sua visão sobre a vida, sobre a sua situação, sobre a sua condição de doença e de autoimune, de ser um portador de autoimune, é uma visão de condenação. Estou condenado, de lamentação. Por que Deus? Por que comigo? De tragédia. Ah, não tem como viver assim. Que tragédia viver com uma doença dessa. De falta de esperança, de decepção. Então, essa vibração ruim, baixa, vão gerar sentimentos ruins que vão impactar na forma como você enxerga as coisas. E ao contrário, se você vibra numa energia de paz, de aceitação, de amor, de coragem, de vontade, de razão, você gera sentimentos de alegria, de perdão, de otimismo, de confiança. E a sua vida se torna satisfatória, esperançosa, harmoniosa, significativa. Gente, isso é muito poderoso, tá? E eu tô te falando isso, você não vai começar a ver isso de um dia para o outro. É importante você treinar, porque tudo isso, reclamação, ódio, raiva, desesperança, são hábitos. A pessoa tem esse tipo de hábito. Hábito é automático.
Assim como o contrário, nós desenvolvemos hábitos de otimismo, hábitos de esperança, hábitos de amor, hábitos de confiança. Então, quando você começa a sentir isso até coloquei nos stories hoje, o pessoal me perguntou muito sobre que livro era. Esse aqui, ó, Você é Placebo, Joe Dispenza. E o Joe Dispenza, ele fala, quando você começa a se sentir da maneira como você se sente, você começa a pensar da maneira como você se sente. Isso faz com que você comece, esse pensamento gere uma emoção, e essa emoção gera um pensamento. Isso é um ciclo. Emoção te leva, essa emoção, você começa a pensar nisso. Você começa a pensar nisso, isso começa a gerar uma emoção em você. Isso torna um ciclo sem fim. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso gera um hábito. Isso muda fisicamente, você causa estímulos cerebrais, neurais, de liberação de hormônios, neurotransmissores relacionados a esses estados vibracionais. Então, gente, a mente ela é muito poderosa. Você pode fabricar hormônios, neurotransmissores que vão te afastar do controle dos sintomas da sua autoimune, porque você vibra em medo, em ódio, em rancor, em reclamação, ou você pode se alinhar com isso, pensando em estágios mais elevados. E a gente, nós, não somos sempre, né, uma pessoa que tem isso como hábito, um hábito positivo, ela não vai estar sempre lá em cima, às vezes ela cai, mas ela tem inteligência emocional para daí subir, para se corrigir, aceitar aquela situação que ela passou, afinal de contas, nós somos seres humanos imperfeitos, temos raiva, temos ódio, temos tristeza e tá tudo bem, mas passou. Vou me elevar novamente, né? Então pode oscilar. Agora, se é aquela pessoa que vibra sempre lá embaixo, que vive naquela energia de medo, de reclamação, de tristeza, ela só vai ficar nisso. Pode ser que ela tenha picos mais elevados de alegria, satisfação e esperança, mas ela está muito mais para baixo. Mas isso pode ser mudado, porque isso, a forma como a gente pensa, faz com que a gente desenvolva hábitos. E esses hábitos vão agir nas nossas emoções e na forma como a gente enxerga a vida. Então, se eu pudesse dar 3 dicas para vocês sobre isso, seria: treine este hábito, tá? Treine. O que é treino? O resultado vem da constância, não é verdade? Você me viu falar aqui hoje que o resultado vem da constância. E o hábito nada mais é do que o resultado dessa constância, do que você faz dia após o outro. E hábitos são treináveis, é possível modificar, né? Tipo, o hábito de se exercitar. Pode ser que hoje você tem uma pessoa ali, um colega de trabalho, uma pessoa da sua família, que era sedentário, que odiava se exercitar. E hoje a pessoa não vive sem exercício, que fica triste se não exercitar. Que vai viajar e quer se exercitar, porque para ele isso é um hábito, é algo que gera prazer para ele, tá? Então, o hábito de pensamentos e vibrações positivas ou negativas são hábitos, tá? E você pode treinar estes hábitos, tá bom? Vamos treinar? Quem vai treinar aí comigo? Pensamentos. Depois você vai colocar aí no Google, escala das emoções. Você vai ver o que está tão para baixo e o que está lá em cima. O segundo é a intenção. Você já ouviu falar que o que vale é a intenção? Essa frase é muito poderosa, porque a intenção que eu coloco, o ato,
ela é mais poderosa do que o ato em si. Quer ver um exemplo? Você vai ser convidado para um casamento de uma pessoa que, tipo, você gosta, mas você não ama aquela, você não faz tanta questão. E aí você tá mó duro de grana, e você fala assim, putz, eu vou gastar com roupa, eu vou gastar com salão, vou gastar com presente. Ah, mas eu tenho que dar um presente bom para essa pessoa. Aí você vai lá e compra um presente que você não quer dar. Você não quer investir aquele dinheiro para dar o presente para aquela pessoa, porque você não faz tanta questão daquela pessoa assim, né? Não é uma pessoa que você dá de coração, sabe? Eu sei que você já passou por isso, todo mundo já. E aí, qual que é a intenção que você está dando aquele presente? Uma intenção de obrigação. E essa intenção de obrigação não é boa, não é positiva. Tanto para você que está dando o presente, quanto para quem está recebendo aquele presente. Não é uma intenção positiva. Não é uma energia legal, não é um presente legal de receber, não é um presente legal de dar. Dica: se você fizer uma festa de aniversário, peça presente na forma de doação, para ninguém te dar nada obrigado, tá? E para você também não fazer nada obrigado. Quando você se propõe a mudar uma alimentação, que você entendeu que é importante, e você, putz, você tá focado a mudar a sua mudança, fazer uma mudança alimentar. Mas se você faz essa mudança de maneira tão pesada, você tá focado, beleza. Mas você faz isso tão pesado, tão na obrigação, tão pensando na recompensa, sem pensar no meio do caminho, que fica pesado, fica uma energia negativa. Isso não vai te ajudar. Então você tem que pensar, sugiro que você pense todos os dias uma energia de que isso que eu tô comendo vai me ajudar. Se você comer essa alface mastigando, pensando, xingando, que porcaria, que coisa ruim, que eu não quero comer, e eu tenho que comer, porque isso aqui eu ouvi falar, a Carlos me falou que é bom, e é isso que você tá colocando para dentro. Não vai te fazer bem comer, pode ser o alimento perfeito. Se você comer engolindo, reclamando com uma baita de uma coisa ruim em você, isso é efeito placebo e efeito nocebo, né? Coisa ruim que você está colocando para dentro de você. Ao mesmo tempo, o contrário. Se eu viu que aquele suplemento, que aquele alimento é bom e você está comendo ele, ele vai fazer 2 vezes, 3 vezes, muito mais vezes melhor para você. Se você comer engolir essa cápsula sentindo que ela é boa para você. Isso é poderoso, tá, gente? E o meio. O terceiro modo de mudar a vibração é o meio ambiente. Então, cerque-se de pessoas que vão te elevar, que vão te ajudar, né? Porque elevar é só você mesmo. Mas se você está num ambiente de pessoas que te ajudam, melhor. Se você não tá, se afaste. E uma coisa muito simples de você fazer isso é rede social. Muito simples. Sempre falo aqui. Faz uma limpa na sua rede social. Vê, olha um por um. Esse aqui tá me afastando ou me atrapalhando da minha qualidade de vida, de ter remissão dos meus sintomas da autoimune, de ter vida de verdade? Não, esse aqui só me chama para beber cerveja. Esse aqui só fala porcaria. Esse aqui só fofoca. Esse aqui só fala mal do outro. Esse aqui só manda vídeo de morte no WhatsApp, né? Tem gente que faz isso. Vaza, exclui. Sem dó. Talvez a pessoa nem perceba, tá? E influencer digital, pessoas que você segue também. Essa pessoa aqui fala coisas que vão me ajudar, me dão dicas positivas, tem uma vibração elevada. Beleza, essa pessoa vale a pena eu ter contato. Rede social hoje em dia é muito forte. Olha a informação, a programação mental que você está recebendo todo dia.
Tá te levando pro lado bom ou pro lado ruim? Escolhe. Você tem o poder de escolha, isso é muito fácil. Aí depois do seu ambiente de amizade, seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, você pode escolher se afastar ou se aproximar. Mesmo aquelas pessoas que você não pode excluir da sua vida, se afaste. E aprenda a dizer não. Não tenha medo de dizer não. Você não tem que agradar ninguém, você tem que agradar você mesma. Você que sabe o que você vive, o que você passa. Diga não, vai treinando. Eu sei que tem gente que tem grande problema em dizer não. Quer agradar, não quer entristecer a outra parte, mas quando você diz não para alguém, querendo dizer, quando você diz sim para alguém, querendo dizer não, você está dizendo não para você, para os seus objetivos. E pode ser que você esperava ouvir isso hoje, pode ser que você não esperava ouvir isso hoje, mas eu tô aqui colocando conteúdos diários para te ajudar a silenciar de forma definitiva em até 100% os sintomas da sua autoimune. E você não vai me ouvir só falar dica de come isso, come aquilo, toma esse chazinho daquilo, toma esse chazinho daquilo. Isso é importante, mas não é só isso, tá? Então tudo é importante. Tudo é importante. E obrigada por você que ficou até agora, que me ouviu falar sobre tudo isso, sobre a minha experiência e sobre a forma como eu enxergo isso, a doença. Porque você tem um grande potencial de cura dentro de você. Basta você explorar. E eu, dentro do método, né, Projeto Remissão, eu falo sobre nutrição. Mas muitas vezes a pessoa consegue enxergar muito mais do que a nutrição ali. E eu vejo muito a chance de sucesso quando você enxerga muito mais que a nutrição. Porque se você continuar comendo limpo, mas enfiar essa comida para dentro de você com uma energia tóxica, suja, inflamatória, não vai adiantar você comer limpo. Se você não tiver constância no que você faz, não vai adiantar você comer limpo. Se você pensar micro, olhar para você como um pedacinho de um órgão, não vai adiantar. E se você ver toda essa informação e só estudar, só assistir e não agir, nada vai acontecer. Lembra, objetivo é diferente de ação. Sonho sem ação é mera abstração. Sonho é só vontade. Só vontade não vai mudar a sua vida. Só querer não vai mudar a sua vida. Querer é muita coisa. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero viajar para a Europa, eu quero um monte de coisa. Só querer não vai me fazer me teletransportar para esse lugar, para essa sensação. Suas atitudes precisam estar em sinergia com os seus desejos. E aí a coisa acontece. Isso aí, Sil, Elô, é pensar na nutrição além da alimentação. É o que eu falei, você pode engolir o alimento e ter uma vez o benefício. Ou só que se você come pensando que ele vai te fazer bem, você tem 5 vezes o benefício. Porque é essa energia que você está engolindo, que você está digerindo. Fernando, é o quadrinho. Entrego, confio, aceito, agradeço. O último quadrinho. E eu gosto desse quadrinho, Fernando, porque, poxa, ele até resume o que eu falei hoje, né? Entrego, confio, aceito, agradeço. Eu poderia ter um aqui embaixo. Faço. Coloco em ação. Fechou?
É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Obrigada pela confiança, por estarem aqui ouvindo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, positivamente. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai aproveitar. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.